finalizando o grande expediente, vamos agora passar para a explicação pessoal. O vereador Igor Sardim, inscrito, o senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, público até essa hora da noite ainda presente na sessão, funcionários dessa casa. Senhor presidente, eu não poderia hoje deixar de tecer alguns comentários sobre esse tema que surgiu à casa, porque foi fruto de um requerimento da minha autoria, que foi em relação ao convite ao secretário de Saúde para nos visitar, para vir aqui nessa casa e fazer algumas considerações, nos trazer algumas informações sobre as denúncias vindas de moradores, principalmente através das redes sociais, em relação ao atendimento ou ao mau atendimento na unidade pediátrica. Eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo vereador Elbert. Não é a primeira vez que eu falo aqui do mandato sensacional que o vereador Elbert está fazendo, dedicado, parece que se multiplica aí pelas ruas de Macaé, está cada hora num ponto. Mas me preocupou muito, o vereador, o senhor, diante de denúncias tão graves, o senhor utilizar 99,9% do seu relatório para elogiar a empresa. E mais, não escutamos o outro lado da história, que se posicionou, que colocou a cara com o nome através da internet, que trouxe fotos, imagens, porque eu sei que Vossa Senhoria escolheu muito bem as palavras, da forma polida, educada e competente que o senhor conduz, mas os elogios foram tamanhos que a gente fica ali numa linha muito tênue de até falar que não foi bem assim. E eu vou, inclusive, até para que fique registrado aqui nessa casa, eu vou fazer um requerimento à presidência da Comissão Permanente de Direitos Humanos, do qual eu integro, o vereador Marcel integra, nós temos a presidência do vereador Amaro, para fazer um convite a essas pessoas para que a gente também as escute e que tenham registrados aqui nessas casas todas as palavras e todas as denúncias feitas. As pessoas sofreram muito, saíram de lá indignadas, porque já leva a criança doente, já tem o problema reconhecido de atendimento, e na hora que vai se alimentar, recebe coisas com prazo de validade. Não foi só a laranja, foi muito emblemática na foto colocada pela denunciante, mas teve o iogurte lá com prazo de validade vencido, enfim, é revoltante. É revoltante. Por isso, aquele convite que deu tanta polêmica, é porque nós precisamos fiscalizar e explicar. Então, acredito, mais uma vez elogio o trabalho de Vossa Senhoria, é esse trabalho, explicação pessoal não tem a parte, vereador, desculpa, o trabalho de Vossa Senhoria de ir lá, de cobrar, de pedir relatório, vai contribuir, sim, pode contribuir para uma mudança de postura da empresa, que o senhor também provavelmente teria já encontrado tudo lá muito direitinho, porque eu falei aqui no dia, a denúncia já estava na internet, a coisa de 10 dias atrás. Inclusive, antes de eu denunciar aqui, até o prefeito já tinha visitado. Então, ela se organizou, ela está mudando procedimentos. Então, eu acho importante que essa casa tenha como prioridade fazer o seu papel de fiscalizador. E eu fico muito feliz do nosso mandato, com essa fiscalização, falando o que a gente pensa, a gente conseguir contribuir com melhorias, com aperfeiçoamentos, porque não pode continuar um atendimento como esse. Em relação especificamente à questão do convite ao secretário, ficou muito claro, não precisa nem fazer uma leitura, que foi o nosso posicionamento firme aqui, aliado à repercussão negativa que deu na sociedade, nas redes sociais e nas ruas, pela rejeição do convite, que fez com que o governo reavaliasse e anunciasse um calendário para secretário vir aqui. Então é inegável que, mais uma vez, foi a nossa postura,
Foi a nossa crítica, a nossa firmeza que fez com que um absurdo fosse ainda consumado com ainda mais clareza. Porque é inadmissível que secretários, que a gente trate aqui uma simples vinda de secretários, como se a gente estivesse chamando ele, eu falei aqui no dia, para uma guilhotina. E foi principalmente a sociedade se manifestando nas ruas e nas redes sociais que fez com que o governo mudasse o seu posicionamento. Porque o posicionamento do governo foi muito claro. Era para não vir o secretário aqui, mesmo diante das denúncias e dos posicionamentos dos cidadãos. 1 minuto, vereador. Para encerrar nesse 1 minuto, queria contribuir mais uma vez com o debate em relação às contratações, ao processo simplificado, que foi dito aqui. Já poderia ter sido objeto de votação hoje, mas eu preferi deixar para amanhã, porque foi lido na semana passada, preferi deixar para amanhã, porque vou ter várias reuniões amanhã com pessoas que não param de me procurar, não só para falar do processo simplificado, como eu já falei aqui, para dizer, como o Maxwell colocou aqui depois na fala dele, que o processo já tem as denúncias de irregularidade que nós temos que averiguar, não estou aqui falando que tem ou que não tem. Agora, contratações estão sendo feitas em áreas onde há concurso público vigendo. Temos que respeitar o concurso público. As pessoas estão procurando, querer, lutando pelos direitos dela, que elas têm os direitos. Estão contratando exatamente na área que tem concurso aberto. E a proposta que a gente vai avaliar nessa casa no dia de amanhã é que a gente faça uma audiência pública para discutir todo esse processo e esse concurso público. Na área da saúde, então, tem muita gente, do PSF, enfim, tem muita coisa. Então, acredito que essa casa tem um papel, tem que ser protagonista nessa discussão e discutir esse concurso público, porque muitos estão tendo seus direitos afetados. Muito obrigado. Para requerer, senhor presidente. Para requerer,